Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Para que você possa acompanhar comigo o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Vamos começar meditando apenas nesse versículo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Deus, nós clamamos a tua ação sobre este momento que meditaremos na tua palavra. Fala conosco mais uma vez, ó Pai. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a situação de Israel era exatamente esta: mudando de um lado para o outro, passando de um pensamento para o outro. É sabido que o próprio rei Acabe estava vivendo naquele momento da história uma corrupção espiritual. Ele já estava corrompido. Acabe tinha por companheira Jezabel, uma mulher iníqua, uma mulher que não temia a Deus, e ainda conseguiu emplacar e trazer para o povo, para a nação, o culto a Baal. Nesse momento, Elias então se levanta e pede um posicionamento do povo. E eu não sei o que seria pior, se era ouvir do povo: então nós queremos Baal, seguir Baal, ou se o pior foi o que aconteceu, que o versículo termina dizendo, logo após a declaração, ou logo após o desafio que Elias lança ao povo, o versículo, na última frase, termina dizendo: porém o povo nada lhe respondeu. De fato, se o povo já dissesse de cara: não, vamos seguir Baal, sabe o que Elias poderia fazer? Nem passar pelo desafio seguido que ele passou, porque ele teve que desafiar os profetas de Baal. Ele teve que desafiar aqueles que estavam trazendo para dentro da nação o que não era correto diante de Deus, a adoração ao outro Senhor, que eu coloco entre aspas, e Senhor minúsculo, porque não é o nosso Deus. Mas o povo nada lhe respondeu. Irmãos, que terrível essa inércia, essa indiferença. Já estavam sim, claramente, declaradamente, vivendo em dois pensamentos. Um momento era Deus, outro momento viravam-se para Baal. E Elias estava sozinho nessa questão. Que triste. Tanto que nos versículos seguintes, lá no versículo 22, por exemplo, que é logo aí abaixo, ele disse assim ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Que desafio para ele, sozinho, o povo olhando para ele, e nada disse, não se posicionou. Mas aí ele vai para o confronto. Todos conhecem a história, e quem não conhece, no outro dia eu trago a mensagem, e o Senhor dá a vitória a Elias. Então eu cheguei nesse ponto. Primeiramente eu li, melhor dizendo, esse versículo para dizer a você que não há razão para cochearmos em dois pensamentos. Mesmo que a nossa nação esteja cocheando em dois pensamentos, nós, cada um de nós individualmente, precisamos fazer a nossa escolha. Outra coisa, mesmo que a liderança nossa, governo e tal, esteja cocheando em dois pensamentos, como era o caso de Acabe, nós precisamos individualmente, cada um de nós, termos a nossa convicção. E não podemos deixar que o Evangelho do Senhor
seja amortecido. Em que sentido? Em que a gente percebe que só um ou outro levanta a bandeira, mas todos nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. Não deixarmos como o povo fez aqui com Elias. Não deixe o pastor sozinho levantando a bandeira. Não deixe um líder da igreja levantando a bandeira. Você, todos nós que aqui estamos, temos a responsabilidade de pensarmos uma só coisa, termos um só pensamento. A palavra vai dizer, um só pensamento, um só espírito, para que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Amém? E quando eu era menino, eu tive uma experiência com 2 barcos. Eu não posso deixar de contar uma experiência minha. Toda vez que tinha um feriado prolongado, e por causa da minha idade, a diferença de idade entre o meu irmão e eu, geralmente o meu pai e minha mãe, até para me agradarem, porque eu não ia aos retiros, porque era muito novo, meu pai e minha mãe, com outros casais da nossa igreja, sempre providenciavam uma viagem, curta, mas providenciavam. E na maioria das vezes, essa viagem era para um rio. Lá na cidade que eu morava, quando criança, tinha muito rio lá perto, muitos rios. E uma vez então, meu pai, conversando com um irmão lá da igreja, amigo, em todos os sentidos que os irmãos pensarem, amigo de pescaria, amigo ali na igreja, ele disse: onde que está bom para pescar? E ele indicou o rio tal. E lá é bom, porque lá tem algumas casas. Teve uma vez que a gente foi e nós ficamos dormindo embaixo de lona. Não era barraca não, barraca é chique, é coisa de agora. Na década de 80, esticava de uma árvore a outra, né, especialmente em 4 árvores, porque a lona tem 4 pontas. Então esticava aquela lona e a gente dormia embaixo. Fazia uma fogueirinha para não vir aqueles bichos terríveis em torno ali do acampamento. As crianças, quando não queriam dormir, geralmente tinha um adulto que fazia uma gracinha, imitava uma onça, um negócio para a gente dormir. Nossa, se eu não dormir, a onça vem. Então é aquela coisa. E enfim, sempre nós estávamos na beira de um rio. E dessa vez, nós fomos para esse rio que tinha ranchos, casas, e nós ficamos hospedados em uma casa. E no fundo da casa, tinha um terreno bem grande, bem longe do rio, para não ter nenhuma inundação. E lá abaixo tinha atracados alguns barcos, que a maioria chama de bote, aqueles barcos menores, estavam lá atracados. Esse irmão, companheiro do meu pai, saiu para um lado, meu pai saiu para o outro, e eles foram pescar ali mesmo. O rio estava um pouco baixo, e por estar baixo, onde os barcos estavam, já era fundo, então não era possível pescar. E eles foram pescar ali na margem mesmo. E eu, uns 8 anos mais ou menos, eu tinha na época, no máximo 8 anos, eu comecei a brincar de um barco para o outro. Brincar de um barco para o outro, pulava de um barco para o outro. E de repente passou lá no leito do rio um barco a motor. E a hora que aquele barco passou, os irmãos que já devem ter visto isso, sabem que formam o quê? Ondas. Aí aquelas ondas vieram e aqueles barcos atracados começaram a se mexer. E eu estava com a perna em um barco e a outra perna no outro barco. E os barcos começaram a abrir. Pela minha altura hoje, irmãos, imaginem o tamanho da minha perna lá. Então ele não abriu muito, mas foi o suficiente para que eu fizesse muita força, e eu já não estava suportando mais. Quando de repente eu olho a uns 100 metros de distância, aquele irmão pescando, amigo do meu pai, viu, deixou aquela varinha lá. Só que ele não perdeu a varinha não. Primeiro ele fincou lá, preparou, fez assim com o pé para tampar, para a varinha não ir embora. E ele correu e ele pegou, chegou naquele primeiro barco mais próximo dele ali e bateu a mão. E os barcos foram batendo, até que os meus também se encontraram e eu caí em um deles. Aí eu levantei e ele disse: você poderia ter morrido.
E eu disse: eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava segurando. E ele disse: você não ia conseguir. Irmãos, aquele dia eu não aprendi, mas eu tenho aprendido que quando nós estamos com um pé num barco e um pé no outro barco, enquanto a adversidade não vem, enquanto uma força maior não vem, enquanto as ondas desta vida, os problemas desta vida não vêm, é até possível a gente ficar brincando de pular de um barco para o outro, porque isso não vai parecer tão perigoso. Mas na hora que você tiver que passar por uma prova, se você não estiver firme em um barco só, e este barco, sem dúvida, tem que ser na presença de Deus, a presença de Deus, estar em Deus, você não vai suportar. Se você começar a duvidar, os dois barcos aqui também pode ser isso. Você está na presença de Deus, mas tem horas que você põe o seu pé lá no barco da dúvida e começa a duvidar, e a adversidade vem, e que força você terá se você não sair com o seu pé da dúvida e automaticamente voltar para a vontade de Deus, ou para o centro da vontade de Deus. Pior ainda, se você estiver com os dois pés no barco da dúvida. Aqui o povo já deixou claro para Elias que eles estavam no barco da dúvida, porque eles não falaram nada. Eles não quiseram nem serem a favor de Deus e nem serem a favor de Baal. Quando você não tem definido de quem você tem como Senhor, a quem de fato você serve, você está no barco da dúvida já, ou com um barco na dúvida e um barco nas coisas de Deus, e um pé nas coisas de Deus. Isso é muito sério, porque as adversidades virão, os problemas virão, e nós não teremos força suficiente para fazermos a mudança depois, ou a mudança repentina. Se aquele irmão não viesse e me ajudasse, eu não faria a mudança repentina, e os barcos ia chegar um momento que eu não ia suportar. E quando eu decidisse, eu vou para o barco da esquerda, ou eu vou para o barco da direita, poderia ser tarde demais, e eu iria cair no meio, entre os dois. Até hoje eu não sei nadar. Eu ia cair, lá era fundo, era um cais, era fundo. Poderia ocorrer de então, na hora que menos precisasse, eu cair, os barcos iam se fechar, e eu ia ficar onde? Lá embaixo. E por certo eu não estaria pregando aqui nessa noite. Fala, irmãos, que tristeza, né? Não estaria. Existem coisas na nossa vida que a gente não pensa que é perigoso, mas é. É muito perigoso quando você começa a duvidar. É muito perigoso quando você começa a trocar de barco. O Senhor Jesus nos alerta lá em Lucas 16, abra sua Bíblia comigo lá, por favor. Lucas capítulo 16, lá no versículo 13. Após ele contar uma parábola do administrador infiel, não vem ao caso hoje falarmos dessa parábola, mas eu quero falar sobre a conclusão. Lucas 16, 13, diz assim a palavra do Senhor, é Jesus dizendo, depois de ter ensinado essa parábola: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui o Senhor Jesus fala de dois senhores, mas ele já dá também o endereço de um tipo de senhor que nós muitas vezes estabelecemos para a nossa vida, e nós ficamos com um pé nas coisas de Deus e um pé na ganância, um pé servindo a Deus e um pé servindo ao dinheiro. Quando você está servindo ao dinheiro? Quando já não te sobra mais tempo para buscar ao Senhor, porque você precisa trabalhar mais, senão você não vai ganhar dinheiro. Alguns vão dizer assim: pastor, mas o senhor não passa pelo que eu passo, não é tão simples, realmente eu preciso trabalhar, eu preciso ficar além do horário, ou às vezes é a empresa que me força a ficar.
Mas você precisa estabelecer para a sua vida que você serve unicamente ao Senhor, e é o barco que você precisa estar. É nesse barco que você precisa estar e através dele navegar a sua vida toda, e não ficar de um barco para o outro. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu sirvo ao dinheiro, uma hora eu sirvo ao Senhor, outra hora eu sirvo às coisas deste mundo. Como por exemplo Tiago 4,4, não precisa abrir, mas vai dizer lá, nós encontramos isso na palavra, que é impossível nós mantermos compromisso com Deus e mantermos compromisso com o mundo. Se nós formos amigos de Deus, teremos que ser inimigos do mundo. Se nós formos inimigos, se nós formos, melhor dizendo, amigos do mundo, nós mesmos estamos constituindo-nos inimigos de Deus. Ai, pastor, é sério, irmão. É um barco só. Tem que ser um barco só. Não tem dois barcos. Não dá para você agradar a Deus e agradar ao diabo. Pesado, né? Mas tem gente fazendo. Não tem como você agradar a Deus e as riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E também não é possível você ter um pé na igreja e outro lá no mundo, um pé servindo ao Senhor e um pé servindo ao mundo, porque eu vou me tornar uma pessoa antissocial, eu preciso ir mais nas reuniões da minha família, mesmo sabendo que lá vai ter não um reteté sagrado, mas um outro reteté, e você vai e acha aquilo normal. Eu sempre tenho falado para a igreja perto das festas, né? Não cai na tentação de pensar que são festas, é final de ano, é uma celebração diferente, e agora pode, porque é final de ano, e começa a abrir, baixar a guarda e abrir para tantas permissões, como se naquele momento é possível pular de um barco para o outro. Não é possível. Nós precisamos nos manter firmes e inabaláveis em um barco só. Meus irmãos, ainda eu era menino, eu tinha 12, 13 anos, e chegou lá na porta da minha casa, e olha que interessante, para não dizer triste, eu tinha pensado, alguns dias atrás, só pensado, vindo da escola, eu vim pensando, de que eu poderia receber um convite. Olha o meu pensamento. Eu poderia receber um convite para que eu me projetasse melhor na minha cidade. Uma pequena cidade, na cidade que eu morava. Hoje não é mais a minha cidade, mas a cidade que eu morava. E eu queria me projetar um pouquinho mais. Eu cantava e eu pensei, poxa, eu poderia fazer alguma coisa para as pessoas me verem na cidade. Algumas semanas depois desse pensamento, não falei nada para ninguém. Não vou atribuir ao diabo não, mas Deus provando a minha fé. Chegou na porta da minha casa, no portão, um camarada que ensaiava um grupo de crianças e pré-adolescentes, adolescentes da cidade, e que se apresentavam nas comemorações da cidade, mas entrava de tudo. Ia nas festas idólatras, ia em festa do peão, em tudo. Aquele grupo ia. E ele chegou no meu portão, aquele regente do coralzinho lá, chamavam de coral infantil. Ele chegou e disse assim para mim: eu ouvi falar que você canta. Eu falei: canto. Você canta naquela igrejinha pequenininha lá, né? Já chegou assim, dando um chute na minha canela. Eu falei: é. Você não quer participar do nosso grupo? E olha, eu já pensei numa música maravilhosa para você solar. Aquilo ficou no meu pensamento ali, e eu não lembrei naquele momento. Vou perguntar para o meu pai, para minha mãe, para o pastor o que ele pensa, para o meu líder lá na igreja, que eu era adolescente, tinha meu conselheiro. Não. Naquele momento eu virei para ele e disse: eu prefiro ficar como eu estou. Aí ele olhou para mim: olha, cuidado com o que você está abrindo mão. Você está sabendo que o governador vem aqui na cidade? O coral vai cantar. Então, se eu fosse um cara que gostasse de jogar bola e falasse assim, vai vir um olheiro, aí eu já ia ficar mais interessado.
E ele disse: pode ser que alguém importante venha e te leve. E eu falei: levar para onde? E irmãos, naquele momento foi uma convicção que veio do Senhor no meu coração, e eu disse: eu não quero. Eu não quero. Ele foi embora, bravo. Ele foi embora arrazoando, falando: não sei porque que eu vim aqui, falaram que você ia aceitar meu convite. Eu falei: quem falaram? Ele não dava nome. Aí essa hora eu já pensei que pudesse ser o diabo. Mas ele não dava nomes e ficava: não, mas mandaram eu vir aqui falar com você. Eu falei: não. Eu cantava nas comemorações da minha escola, mas eu fazia algo em que todos sabiam o barco que eu estava. Um dia eu cheguei e falei para o professor: é dia das crianças? Levei uma música que eu cantava de um cantor muito antigo chamado Nicolete, não sei nem se ele é vivo ainda. Chama a música Deus Salve as Crianças. Aí o professor achou bonito e ele falou assim: passa a letra para mim. Passei. Ele colocou a letra na lousa e disse para os alunos da classe: ele vem amanhã com o playback, nós vamos ensaiar com ele e vamos cantar na comemoração da escola. É para isso que Deus te chama, para fazer a diferença e mostrar o barco que você está. Não é para você agradar a Deus e o mundo. Não, porque se eu for lá, eu trago alguém para Deus. É raso isso. É raso. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque quando você estiver no barco de lá, barco ele serve para quê, irmãos? Para navegar. Claro, é redundante o que eu estou falando, né? Mas o barco que você está é o barco que vai te levar. Se você está no barco com o Senhor, no barco de Deus, você vai navegar com Ele, por onde Ele quiser. Se você estiver no outro barco, você está pegando a direção daquele lá. Olha o que aconteceu com Jonas. Ele quis pegar um outro barco, não o que Deus mandou, mas aquilo que ele pensou. Um outro destino. Deu certo o final da viagem dele? Não. Ele teve êxito na viagem dele? Não. Ele escolheu um outro barco. Qual barco que de fato você fez a escolha para estar? Em Mateus 8, de 23 a 26, nós vemos o relato de que os discípulos entraram no barco com Jesus, mas que enquanto eles estavam navegando, houve o que, igreja? Uma tempestade, e Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos ficaram aterrorizados, preocupados, desesperados, pulando de um lado para o outro. Vamos afundar. Primeiramente eles não sabiam direito quem estava no barco, porque o final do texto, versículo 27, vai dizer assim, que eles olharam para o outro e falaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Mas enfim, quando eles acordam Jesus vai, levanta-se e acalma a tempestade. O melhor barco para você e eu estarmos e permanecermos somente nele. Nada de pôr um pé no outro, nada de ir lá no outro e depois voltar para esse, nada disso. O melhor barco para você estar é aquele que Jesus está, mesmo com tempestades. E existe uma outra questão profética que os discípulos talvez não tivessem conhecimento, porque ele não chamou doutores da lei para o seguir, então eles não tinham esse conhecimento. Mas já havia a profecia a respeito do Messias que viria, e ele seria transpassado, está lá em Isaías 53, e ele seria transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades, e derramaria o seu sangue. Então eles também, não conhecendo isto, pensaram que pudessem morrer afogados aquele dia, e junto com eles morreria também Jesus. Jesus, ele profeticamente deveria morrer, e de fato foi assim que ele morreu, lá na cruz, vertendo o seu sangue, e não afogado. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, então a gente incorre no mesmo erro dos discípulos. A gente não sabe qual é o propósito definido, qual é o propósito de Deus para nós, e a gente entra em desespero antes da hora. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te dizer que se você está pulando de barco para barco, de um barco para o outro, hoje, urgentemente, você precisa tomar uma posição.